Olá, turminha do sexto ano, professora Leila de volta para mais uma atividade. Tudo bem, meu aluno? Espero que todos estejam bem. Hoje é quinta-feira, nós iremos para a nossa atividades que são para casa, não é? Mas não deixe de responder, não deixe de postar para mim, tá, meu aluno? Então, nesse momento, nós vamos fazer uma recapitulação do assunto, não é? Que aqui nós postamos para você nesse slide, não é? Sintagma, nominal, função, sentido, não é? Flexão do determinante, certo, meu aluno? Então, essa semana nós fizemos a atividade, o exercício, que foi um dos primeiros determinantes. O primeiro determinante que nós temos no nosso livro é adjetivo. Nós fizemos uma atividade, outros exercícios com os também determinantes, que é os artigos, que são os numerais, não é? E hoje nós vamos retornar com esse assunto, mas trabalhando de forma individual cada determinante, não é? Hoje nós vamos trabalhar o determinante artigo, tá, meu aluno? Então fique atento para esse momento, porque a nossa atividade em PDF já está prontinha para você, tá? Então agora nós vamos entrar nesta explicação de uma forma bem tranquila. O slide que nós vamos passar, ele vai trazer essa estrutura, essa tabela que você tem no seu livro. Não esqueçam, nós colocamos até uma retificação, porque foi até só a página 2, na realidade é da página 2 à página 4, que é esse assunto. Sintagma nominal, função, sentido e flexão dos determinantes, tá certo? Então, semana passada nós vimos o determinante, eles bem de uma forma bem assim trabalhada, mas como um todo. Essa semana nós estamos trabalhando cada determinante de uma forma mais assim detalhada, tá? Então nós vamos lá para o nosso determinante, que é artigo. Vou passar aqui o nosso slide para a gente compreender, tá bom, meu aluno? Bem, eu vou ter que sair daqui da minha telinha. Você não vai mais me ver nesse momento, porque eu preciso fazer essa explicação aqui dessa tabela, que é a qual você tem no seu livrinho, mas nós vamos acompanhar aqui. Se não tiver bem legível, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu livro e vai acompanhar comigo, tá? Então eu vou sair um pouco da telinha para poder fazer essa explicação para você, tá bom, meu querido aluno? Bem, olha só. Então essa tabela aí você tem no seu livro na página 2 a 4. Então, esse determinante aqui é o artigo, certo, meu aluno? E esse artigo, ele tem suas funções, tá? Eu vou abrir aqui um pouquinho para você acompanhar. Isso, tá? Então, esse artigo aqui, ele tem sua função, tá? E essa função é especificar, particularizar ou generalizar o substantivo. Então, o que ele quer dizer com isso, professora? Especificar. Ele vai especificar se é um artigo definido, se é um artigo indefinido, não é? Se é a menina, se é o menino, se é uma menina, se é uns meninos. Então, nós vamos aqui entender que o artigo, ele tem uma função de especificar, particularizar ou generalizar o substantivo, não é? Os artigos que especificam ou particularizam são chamados de definidos. Os que generalizam são os indefinidos. Então, os que vão especificar, não é? Eles são o quê? Como ele diz para nós, os artigos que especificam ou particularizam são chamados de definidos. Os que generalizam são os indefinidos, certo, meu aluno? Então, ele deu exemplo para nós aqui, ó. Artigo definido, o, a, os e as, certo? E olha o exemplo. A casa está sendo está em construção, perdão.
A casa está em construção. A casa, esse A, ele definiu que é a casa, certo? O outro exemplo, ao lado, artigo indefinido. Uma, uns e umas. Uma casa está em construção. Ou seja, ele não definiu. Ele disse que é uma casa. Ele não disse qual é a casa. No definido, ele disse a casa, né? A casa está em construção. Tá certo, meu aluno? Então, tenha bastante cuidado aí nessa explicação. Então, nós vimos a função e agora, a função do artigo, e agora nós vamos ver a flexão, lá no exemplo. Olha só. Os artigos são flexionados em gênero. Que gêneros são esses? Masculino e feminino. E número. Que números são esses? Singular e plural. Ou seja, eu posso dizer o menino e as meninas. É isso que ele quer dizer para nós. O artigo são flexionados em gênero masculino e feminino. E número, não é? Esse número não é ordinal, não é fracionário. O que ele quer dizer número, ele quer dizer que ele pode vir no singular e plural, certo? Como ocorre com os substantivos, palavras que os artigos acompanham. Então, sempre o substantivo, ele vai ser acompanhado, né, em uma frase, em uma atividade, ele vai acompanhar, tá certo, meu aluno? Então, o que eu quero dizer para você aqui? Eu quero explicar para você que os artigos são flexionados em gênero masculino, não é? Feminino, número, singular e plural, não é? Como ocorre com os substantivos, palavras que os artigos acompanham. Foi como nós colocamos o exemplo aqui, ó. Uma casa, não é? Está em construção. Eu quero que você tenha bastante atenção nesses exemplos aqui, nessa definição, porque é um assunto para a nossa avaliação. Fiquem atentos, fiquem assim, muito bem, a palavra que eu quero usar para você, meu aluno, muito bem respaldado para essa atividade. Nós vamos ter uma atividade em PDF daqui a pouco, então nós vamos só trabalhar nesse momento artigo, definidos e indefinidos. Se ocorrer uma atividade que vier numeral, é porque foi necessário. Mas nossa atividade de hoje, a nossa explicação de hoje é artigo, definidos e indefinidos. E ele vem dizer que ele vem em número, singular e plural. Ele vem dizer para nós que ele tem gênero masculino, gênero feminino. Ele vem dizer para nós que ele vem ser o quê? Ele vem especificar, não é? Particularizar ou generalizar o substantivo. Tá certo, meu aluno? Então é por isso que você tem que ter bastante atenção. Eu vou passar novamente um slide aqui, que nós vamos ver também aqui um esquemazinho, tá? Eu vou retornar novamente com a minha câmera, pra gente se ver, mas depois eu vou ter que sair devido ao slide, porque o slide ele tem que ficar bem visível para você, tá bom? Então vamos lá pro próximo slide, que é a próxima explicação, tá? Olha, eu vou novamente me ausentar, tá bom? E depois a gente retorna aqui pra gente explicar o nosso esquema, tá? Então, aqui eu tenho, meu aluno, um esquema que ele vai ajudar, como nós vimos agora há pouco, ele vem nos orientar da mesma maneira, mas eu vejo assim com mais intensidade e para que a gente venha compreender melhor ainda, tá? Artigo, olha só, ele diz o que para nós? Os artigos têm a função de especificar, particularizar ou generalizar o substantivo, certo? Ele deu um exemplo para nós aqui novamente, que artigos definidos especificam,
particularizam os substantivos. Exemplo: Marcos conversou com o chefe do departamento. Sentido preciso, ou seja, Marcos, aí ele vem aqui com o, esse artigo o. Marcos conversou com o chefe, então ele especificou. Esse o aí, ele especificou com quem que ele foi conversar, certo? Segundo exemplo, artigos indefinidos generalizam os substantivos. Exemplo: ganhei umas flores no dia de meu aniversário. Sentido que impreciso. Que sentido é esse impreciso? Porque umas, ele não identificou, não é? Não foi definido, ele não definiu na realidade, não é? Ele disse: ganhei umas flores no dia de meu aniversário, no sentido que impreciso, ou seja, ele não especificou. Umas flores, ele pode dizer a flor violeta, a flor Yasmin. Não, ele não especificou, tá bom, meus alunos? Então isso aqui é para a gente recapitular, lembrar novamente sobre este assunto. Tá certo, meus queridos? Vamos passar novamente aqui o nosso slide. E aí a gente retorna, tá? Então, só para lembrá-los aqui a nossa participação, tá? Artigos são palavras que vêm antes dos substantivos para determiná-los ou indeterminá-los, não é? Ou seja, determinar como? Vou ler aqui um exemplo novamente. Vi uma pessoa saindo de casa. Esse uma é ideia imprecisa, indeterminada, certo? Quando ele diz aqui o determinado, não é? Então, uma pessoa saindo da casa, ele é o quê? Ideia imprecisa, indeterminada, esse uma. O segundo exemplo que eu vou ler para você aqui, que não está no nosso slide, mas só ouça. Olha, é a tesoureira, não é? Olha, é a balconista. Vamos ficar com esse exemplo? Olha, é a balconista. Então, a balconista é ideia determinada, definida, pois já se sabe quem é a pessoa. Quando ele diz, olha, a balconista. Então, esse a, ele determinou, está determinando, né? É ideia determinada, é a ideia determinada, não é? Definida, pois já se sabe quem é a pessoa. Certo, meu aluno? Então, nós vamos entender aqui, vamos voltar ao nosso slide, não é? E vamos voltar aqui a nossa câmerazinha. Então, meu aluno, é para você só relembrar, recapitulamos aqui o que são artigos definidos e artigos indefinidos, não é? Artigos definidos são o, a, os e as. Esses são artigos definidos. Os artigos indefinidos, professora: uma, uns, umas. Ou uma, uns e umas. Tá certo? O que são artigos, professora? Artigos são palavras que vêm antes do substantivo para determiná-los ou indeterminá-los. Então, meu aluno, fica aqui a nossa participação, nossa atividade de hoje. Hoje você tem tarefa novamente em PDF, tá? Para você responder somente o assunto que nós trabalhamos hoje em forma de explicação, que é o artigo, que é um determinante lá. Nós temos sintagma nominal, a função, sentido e flexão dos determinantes. Então, nós temos no sintagma nominal, nós temos o quê? Nós temos o núcleo, não é? Esse núcleo quem é? É o substantivo. Esse núcleo no sintagma nominal, ele deu as iniciais, né? Que é SN, sintagma nominal. Tá certo, meu aluno? Então, a atividade está prontinha para você responder. O nosso slide não é um slide longo, não é? A nossa aula aqui não é uma aula de 30 minutos, não é? Porque nós vamos explicar assunto por assunto do sintagma nominal.
tá bom? Então, vamos lá fazer nossa atividade. Terminou? Posta pra mim, tá? Que a gente tá corrigindo e tá fazendo esse feedback com você. Então, fique na paz, vamos continuar nossa atividade, nossa revisão.